Vamos ver se agora vai esse negócio. Oi, gente. Vamos ver se agora vai. Comentário. Ó, a Andréia tá aí. Vamos chamar a Déia agora, agora vai dar. Comentário. Ah, agora vai dar. Boa noite. Andréia tá entrando aí já. Sejam bem-vindos. Oi, Déia. Oi! Oi, Diva. Tudo bom, diva linda? Tudo bom, meu amor? E contigo? Tô bem. Como Ah, você é que bom. linda. Amo seu Ah, sorriso também. Eu falo, olha, nossa, minhas amigas têm cada sorriso, né? Assim, a Joline, você, a Paula, a fleumática mais linda. Como é que você tá? tô bem. E tu tá na maratona de lives hoje, tu? Meu Deus, tipo, aconteceu. Foi sem querer, não foi programado, mas É, tô indo, né? tamo aí. Tem que acontecer, tamo aí, tamo acontecendo. Importa Eu tá assisti aqui. a do meio-dia. Tu foi minha companhia do almoço. Tava almoçando sozinha. Aí fiquei Ah, assistindo a tua do meio-dia, tirando as dúvidas. Adorei. sim, sim, Tava elas muito gostam bastante, né? É o que eu faço mais, né? É responder os directs, né? Solucionar os problemas, tudo mais. Então, elas adoram essas lives de perguntas e respostas, é bem legal. é bem legal mesmo. Daí eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, que tá entrando Claro. aí Uhum. curtir. Então, eu sou Larissa, sou psicóloga, sou casada com o Pedro desde 2013 e temos 2 filhos, a Catarina de 4 anos e o Francisco de 10 meses. E desde aí, da metade do ano passado, tenho feito um trabalho aqui no Instagram. O meu foco é principalmente relacionamentos, amadurecimento, maternidade também, mas sempre o foco principal mesmo, relacionamentos, né? E tive o prazer de conhecer a Andréia através do Ítalo. Uhum. E Muito. no final das contas, né? A maioria de nós, todo mundo se conhece pelo Ítalo. Ele Não, nos une. tá juntando pessoas incríveis, né? E o legal, né? Porque quem procura ele, de alguma forma, tá buscando a mesma coisa. Em algum Uhum. momento se encontra, né? Então, as amizades que acontecem lá, é isso, né? É isso. Exatamente. Quando que você veio para São Paulo? Depois a gente papeia, né? Mas estou com saudade. E daí a gente se conheceu na Live Class, né? Que eu ia falar, André. A gente Foi, foi na Live foi, Class do foi. Ítalo em outubro, que foi um momento Aham, nossa, muito, muito especial, né? foi. Ele fez Foi aula de muito bom. Narciso e algumas aulas lá. E daí a gente se conheceu Foi lá. muito legal. Sim. Eu não sei, aqui tem uma. Andréia, por favor, me passe o nome do rapaz que falava como melhorar da depressão. Não sei quem é. Como Eita, assim? É, eu não sei. será que é no Ítalo mesmo? E Bom, vamos lá. vamos lá, então. Então, a Lari, gente, para quem não conhece também, a Lari trabalha com relacionamentos, né, Lari? Você está agora Uhum. atendendo, né? Eu atendo aqui na clínica também. A casais, você atende ou... Eu atendo casais e atendimento individual também. Uhum. Online eu faço só atendimento individual. Não faço casal, então acho melhor não. Assim, acho que casal tem que ser presencial mesmo, a terapia, né? Mas Sim, tem vindo muitos pedidos, André, assim, muitos pedidos mesmo de atendimento de terapia de casal. Então, estou sim, pensando em formas, estou encontrando formas de ajudar esses casais que não seja terapia, mas estou trabalhando em alguma coisa, em um projeto, estou trabalhando em algo que eu vou fazer aí pelos próximos meses, tá. para ajudar os casais de forma online, não Que sendo legal. terapia, mas de outra forma, assim, com conteúdos e tal, além do Instagram, né? Sim, E tô sim, bem sim. animada com isso, porque a gente vê, e tu no teu trabalho da feminilidade, acaba. É, tudo é relacionamento, né? Não É. tem como ver a A feminilidade, vida ela é humana é relação. relacionamento, né? Não Ela é tem... A vida relação. humana é É, é se relacionar, exatamente. né? Exatamente. Uhum, E a uhum. gente vê no nosso dia a dia de trabalho a tristeza que é, assim, né? Os relacionamentos, como eles estão hoje em dia mesmo, como as coisas estão Sim, todas viradas, como a gente não sabe mais se relacionar, a gente não sabe qual é o nosso papel mais na relação, a gente não sabe como se relacionar, a gente não sabe o que é o amor.
é uma confusão gigante, né? Realmente, É, os nossos relacionamentos são é um egoísmo a dois que a gente vive, é, é tudo para é. si. E é urgente, né? É urgente a gente falar de relacionamento, a gente ajudar os casais a melhorarem a sua vida. Isso significa também melhorar as suas famílias, a qualidade da sua família, né? Então a Aham. gente vê os casamentos acabando, as famílias extremamente, né, Se disfuncionais, assim. destruindo. Uhum. Então Se destruindo. É, é a ideologia, né? Isso vem, né, da realidade, desde que o mundo é mundo assim, há uma tentativa de destruir a instituição maior e mais forte do mundo, que é a família, né? Então, Exatamente. sempre tem algum ataque, né? E agora o ataque atual é justamente essa falsa liberdade de que você pode fazer o que você quiser e ser quem você quiser. Isso daí é a geração da abstração, né? Da coisa do revolucionário, do que é abstrato, do que não existe, do que não é real, né? É a viagem do pensamento, que começou lá em Descartes, né? E depois veio Freud, falando todas essas baboseiras de que, né? Penso, logo existo. E parece que foi uma combinação de coisas, de várias direções, né? Atacando de uma vez o mesmo núcleo que é a família, né? E agora o ataque atual é justamente os gêneros, né? Que tem tudo a ver com o seu trabalho e com o meu trabalho, né? A tal da ideologia de gêneros, né? A necessidade de igualar ser homem e ser mulher, tornando numa coisa, porque desde que o mundo é mundo, eu não precisa ser inteligente para saber disso. Ou nasce homem ou nasce mulher, né? É coisa de olhar para a realidade, né? Não Simples tem assim. outra coisa que Olhar. nasce, né? É, não tem outra coisa que nasce, né? No máximo, assim, uma hermafrodita, né? Uma situação, né? Muito exceção da exceção da exceção da exceção, né? Mas ainda assim veio de um homem e de uma mulher de alguma forma, né? É uma junção, enfim. Então, querer matar isso é o problema atual. É o problema atual. A mulher não sabe se pode ser mulher, o homem não sabe se pode ser homem. A mulher não sabe qual é o papel dela, qual é a vocação, quais são as virtudes. A mulher não sabe qual é a pretensão de ser mulher, quais são os dotes de ser mulher. E em aferição a isso, obviamente, o homem também não sabe. Porque se um não sabe, o outro não faz. Se um está desorientado, o outro automaticamente está também. Se um está bem, o outro automaticamente se instala, né? É a disjunção que Julia Marias fala muito, né? Não, um está para o outro o tempo todo. Eu reconheço que eu sou mulher diante de um homem, não diante de outra mulher. Eu reconheço que eu sou justamente pela diferença, né? É a polaridade. A tensão dos polos que a vida humana implica, não só na condição sexuada, mas em tudo, tem os dois lados da moeda, em tudo tem os dois polos, o positivo e o negativo, que torna a vida possível por meio dessa tensão, né? A tensão torna a vida possível. A pomba, ela voa, o pássaro, ele voa porque ele tem a resistência contrária, senão ele não voaria, não sairia do lugar. Tem a resistência do ar, que é pesado, que pesa e faz ele ganhar força e subir. Né? Então, existe em tudo no mundo uma tensão. Tensão essa que essa ideologia diz que não precisa ter. Você pode ter prazer o dia inteiro. Você merece ficar na rede. Você merece comer o que você quiser. Você merece viajar para onde você quiser, né? É assim, não precisa, não, carpe diem, nessa coisa toda. Essa tensão, ela é a vida humana. E as pessoas estão fugindo dela, porque a mídia e a imprensa estão dizendo para ela fugir. Fuja da tensão, vai se divertir, vai se distrair, e embebeda, entorpece as pessoas cada vez mais com ideologia sem sentido algum. Basta você parar um pouco e observar o mundo que você vê que a ideologia não tem sentido algum. Não tem sentido algum, né? Então, aí começa a confusão, que é o nosso tema, né? Que é a mudança, né? Como mudar isso, né? Todo mundo deve perguntar isso. Como mudar isso? Você pode sentar e esperar, né? Que o outro mude. André, Né? primeiro, acho interessante a gente pensar, assim, nos nossos relacionamentos, né? Que, claro, temos os nossos próprios, mas a gente vê também essas mulheres vindo, né,
provavelmente os nossos dois Instagrams são com muito mais mulheres, com certeza vai ser muito mais mulheres aqui do que homens. Por isso a gente vai falar mais de mulheres, mas obviamente... Não, que tá. Não, sim, claro, a Ah, gente tem que falar para o nosso público, mas isso é interessante o que você falou, e isso já é um exercício de observação para você matar essa ideologia, você que está ouvindo aqui, divas e divas que estão ouvindo, para começar a matar essa ideologia. é, é, Observa isso. Por que que tem mais mulher do que homem? Gente, não é por acaso que mais mulher do que homem procura desenvolvimento isso, humano. perfeito. Uhum. Nos nossos faria muito sentido ser mulher, mas o do Ítalo? O do Ítalo é muito mais mulher. E é um homem falando Não, palavrão então, lá, continua. ainda assim é muito mais mulher. O ponto é esse, é bem lembrado. O ponto é esse. A mulher procura desenvolvimento humano, porque eu acabei de falar com a Joline sobre isso um pouco. A mulher domina o eu, você, o convívio, a relação pessoal. A relação pessoal, ela é íntima e humana. Então, claro que você vai encontrar mais mulher, por mais que dizem por aí, você pode ser pedreira, você pode ser mecânica, você pode ser o que você quiser. Por mais que digam isso, a mulher ainda escolhe, a maioria ainda escolhe o lado humano, o lado em que ela pode dar vazão às emoções, ao emocional dela, o lado que ela pode dar vazão ao ser maternal, que é a vocação máxima da mulher, ser maternal. Não é parir, é ser maternal no mundo, exercer a maternidade para o mundo, né? Então, não é por acaso, não é por acaso. É só observar isso, é um convite para todo mundo. Perceba isso, que isso não é... Começa a observar, esse olhar tem que ser treinado. De não ficar ouvindo um monte de baboseira e repetindo que nem um papagaio, que é o que as pessoas fazem hoje, repetindo um monte de jargão, que nem papagaio, mas não para pensar. Só para pensar um pouquinho e observar, você vê, nossa, não faz sentido o que eu estou falando, né? Não faz sentido. Não Às faz vezes sentido. as mulheres querem muito que o homem amadureça, que o homem se desenvolva, né? Mas não se dá conta que é muito mais mesmo da nossa natureza buscar esse amadurecimento. E, em geral, eles vêm mesmo atrás de nós, assim, eles vão meio que, né, seguindo em Sim, embalo, às vezes, nem sempre, né? Isso não é uma regra geral. Mas mas geralmente esse sim. caminho é o que faz mais sentido, naturalmente, pensando é o que mais acontece, né, Andréia? É. E o que acontece na prática é que a gente, até aí por essas ideologias, como tu estás falando, a gente fica muito esperando que o outro, né, faça as coisas que a gente quer, muita cobrança. Daí aí pode entrar milhões de teorias, né? As próprias ideologias, mas até a questão da quarta camada também, a gente tá todo mundo tão preso na quarta camada que só Uhum, espera o tempo todo algo do outro e o outro e tá numa relação não para amar, mas para ser amado, né? Não para uhum, fazer o outro feliz, mas para que o outro se faça feliz. Aí vai entrar o descartável dos relacionamentos, vai entrar o uhum, egoísmo, vai entrar milhões de coisas uhum, que uhum, explicam esse movimento que a gente tem de ficar só cobrando do outro, cegos para os nossos problemas, para as nossas limitações, né? Como se a uhum, culpa dos problemas fossem sempre do outro, a gente fica cego e não consegue enxergar a nossa parcela de responsabilidade. A gente entende, a gente acha, a gente fica buscando culpado, na verdade, dentro da nossa casa, né? Como se uhum, fôssemos uhum, advogados, a gente fica procurando culpados. Quem é o culpado desse problema? E, poxa, eu uhum, não posso assumir que eu tenho alguma responsabilidade, porque senão o outro vai entender que eu sou a culpada e o outro, então, tá tudo certo. A gente não entende, uhum, não se toca que ambos têm as suas parcelas de responsabilidade nos problemas, né? uhum, E que se eu quero alguma mudança, chega a ser óbvio, mas é claro que no dia a dia a gente esquece disso mesmo, né? A mudança precisa começar por mim. A mudança precisa começar por mim. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho controle, né? Eu uhum, não tenho controle do que o outro vai fazer. Apesar de eu uhum, querer que ele mude, etc, né? E posso pedir, e, né, e várias vezes a gente fala isso, assim. Mas o que de fato pode provocar mudanças, se é que pode, são as minhas mudanças de comportamento. Né? E eu vejo que tu falas muito disso, assim, também, das mudanças de comportamento. Às vezes é necessário falar alguma coisa para o outro, mas uhum. em geral são as mudanças de comportamento que vão gerar essas mudanças. É, 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 exatamente, Lari. Assim, como mudar, né? Ah, como uma das perguntas mais recorrentes assim começa com como hoje em dia, né? Como mudar, como fazer ele entender, como fazer isso aqui. Isso observando também, você percebe que vem do quê? Esse monte de como.
vem justamente dessa raiz de eu posso ser quem eu quiser, eu posso manipular quem eu quiser, eu posso controlar quem eu quiser, eu só preciso descobrir como. Olha só que interessante, né? O principal das perguntas que me vem nas centenas de directs é como fazer isso, como fazer aquilo. Esse como, ele já traz isso em si, porque a pergunta certa não é como. O como, ele vem em terceira instância. O como, ele vem depois. A primeira pergunta é o quê? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É a primeira pergunta que você, mulher, que está perdida no relacionamento, está se sentindo assim, que precisa mudar e não sabe como. O que está acontecendo aqui na minha casa, no meu relacionamento, de fato? Né? O que eu estou pensando sobre isso? O que pode ser que ele seja, o que ele está pensando sobre isso? Vou perguntar, sabe? É o que, investigar o que primeiro. Esse como, ele já é característico de pessoas que acham que pode manipular, controlar quem quiser. Só precisa descobrir a fórmula. Só precisa descobrir quem do Instagram fala finalmente como é esse como, entendeu? Como eu controlo meu marido, como eu faço ele sorrir. Gente, é ser humano. Não é bicho. Nem bicho dá para fazer isso, aliás. Não é robô. É ser humano, com vontade própria, com emoções próprias, com necessidades próprias, com desenvolvimento próprio, com um tempo próprio dele que não é igual ao teu, e com uma interpretação da vida própria masculina que é totalmente polar, oposta da feminina. Enquanto o homem, ele é a contenção, ele é o limite, ele vê aquilo que está no olho nu dele, ele é terreno. A mulher, ela vê além, ela vê nas entrelinhas, ela vê entre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso, o que está no meio é o que a mulher enxerga. Essa é a forma de interpretação feminina, o mundo subjetivo. E do homem é o objetivo, concreto, puro. Então é prático, é raso, mesmo é rápido, é grosso, é bruto, entendeu? Não porque ele quer ser assim, mas porque é da natureza dele. E se a mulher quer que este homem seja mais maleável, se essa mulher quer amansar esse homem, ora, ela quer amansar esse homem. Então, ela faça alguma coisa, não espere que ele faça do nada. Que estoure um rojão, que vem uma fada madrinha e faz o pirilim-pim-pim e ele muda. Entende? Então, assim, tem um caráter natural, empírico, estruturante do ser homem e do ser mulher. Veja aí, a mulher, ela já é maleável, ela quer que ele se torne. O homem não quer que a mulher se mude. O homem não quer nada da mulher, na verdade, assim, ele só quer a leveza dela. O homem é simples, aliás, é tão simples de resolver. Ele quer tão pouco na característica dele de ser raso mesmo, de ser mais terreno. Eles não precisam de muita coisa. É comida, é sexo, é um pouco de carinho, é ser ouvido, perceber que ele é autoridade, que você o respeita e pronto. Ele quer coisas muito práticas, muito objetivas, tal como ele é. A gente não, a gente quer, né? A gente quer flor, mas não é de qualquer jeito. Tem que ser aquela flor, tem que entregar daquele jeito, tem que vir daquela forma, naquele horário, né? A gente quer 1000 possibilidades, assim, que ele nunca vai se ajustar. Então, a primeira coisa, né, é tomar consciência disso. Tomar consciência que seus desejos, assim, ele não vai adivinhar nunca. Então, você está se frustrando por você pensar que vai conseguir algo que você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Você pode ter a chance de conseguir quando você dá para ele aquilo que ele precisa. Você, mulher, não precisa de nada do que você tá. Você já tem aquilo que você precisa dar para ele, você já tem. Ora, por que nega? Se tem uma coisa que mata o ser da mulher, é a negação. A mulher, uma das características da mulher, uma das simbologias das qualidades da mulher é a receptividade. É receber. A mulher, ela precisa estar aberta o tempo todo. Não é por acaso que no ato sexual puro, né, o mais tradicional, a mulher se abre para o homem penetrar no mundo dela. Só que, entendeu? Ela se abre para o marido dela. Estou falando para quem já é casado. Para quem ainda não é, você vai escolher para quem você vai se abrir.
literalmente, e também todo o seu ser, entendeu? Sexualmente falando também, porque tem mania de esse mundo a reduzir tudo ao ato sexual, à vida sexual, e a gente é muito mais do que isso, né? Mas perdeu-se o valor. Ora, por que perdeu-se o valor? Porque as pessoas não agem mais dentro do valor. As pessoas não agem mais. Elas esperam, elas sentam cada vez mais e esperam o outro fazer, né? Tá, cada vez mais, as pessoas são cada vez mais tiranas, né? Senta, eu mereço. Porque a moça lá empoderada lá do palco disse que eu sou mulher e eu mereço. Então eu vou sentar aqui e esperar ele fazer algo por mim. Porque eu mereço. Por que você merece? Merece nada. Merece nada. Lari, vamos combinar? A maioria que você deve atender assim, de fato, não merece nada. Né? O empoderamento vem dizer, falar para a mulher que ela é maravilhosa, poderosa. Que... Por quê? Porque nasceu mulher, porque nasceu com uma pepeca. Você nasceu com potências. E se você não transformar essas potências em ação, em atos, você vai morrer sem ter feito nada. Não adiantou nada você ter uma pepeca. Pelo contrário, você foi uma ingrata com a natureza que te deu um mistério tão maravilhoso, tão magnâmico, e você jogou fora na lata do lixo e morreu e não foi. Morreu e não foi uma mulher que poderia ter sido. Isso é terrível, né? Então, assim, a mulher, ela tem que entender isso. Pô, por que eu nego? Eu tô matando o meu ser cada vez que eu falo não pro meu marido, cada vez que eu faço cara de uva passa, cada vez que eu resseco, sabe assim? Cada vez que eu sou megera, eu tô negando a mim mesma. É que nem a galinha negar botar ovo. Não quero botar ovo. Sabe? Porque eu mereço escolher. Quem que vai explodir lá por dentro é ela, entendeu? É a galinha. Então, assim, é um absurdo. É uma lavagem cerebral que estão fazendo nas pessoas, que é urgente o nosso trabalho, sabe, Lara? É urgente trazer as pessoas de volta para o que é ser humano, né? Para a humanidade. Odeia. E até hoje não é exatamente o nosso assunto, assim, mas vamos lá. No almoço, alguém te perguntou sobre relacionamento abusivo, né? E tu estavas falando, que isso não existe, não sei o quê. E pra trazer, assim, que isso que tu estavas falando agora, realmente a gente vai colocando umas coisas nas cabeças. Não que relacionamento... Tá, ok, o relacionamento abusivo existe, ele pode existir. Sim, não é claro, questão, existe. Né? Apesar Só de que ser a forma exceção, como... que fique claro também que é exceção, porque essas mulheres jurídicas que trabalham com isso, elas só vê isso o dia inteiro. Então, parece que isso daí é a regra geral. Gente, é exceção e sempre foi exceção. Sempre foi exceção da exceção. E assim, se fala tanto, né? Daí se fala tanto de algumas coisas, esses termos que entram na moda, assim, e daí se fala tanto que vai se criando uma noia como se tudo fosse aquilo mesmo, né? Eu tô falando isso, eu quero te contar um negócio, assim, que aconteceu e que eu lembrei agora. Uma vez eu dei uma resposta no story, que era alguma coisa nesse sentido que você estavas falando, assim, do quanto... Era alguma coisa de sexualidade, sexo, assim, e daí eu tava falando uma coisa assim, que não é também no relacionamento, no casamento, não dá de olhar pro sexo simplesmente quando tu tens desejo, né? Alguma mulher, eu acho, falando de que não tinha desejo há muito tempo, que não sei o que lá, era alguma coisa nesse sentido, assim. Então, eu tava falando que tem coisas, as coisas são naturais, mas elas exigem um esforço também. Afinal, nós somos seres humanos, né? Se tudo em nós fosse só assim, instintivo, natural, enfim, nós seríamos muito mais parecidos com os bichos. Mas nós, seres humanos, não dá da gente querer agir simplesmente assim como são os animais. Então, na gente existe a vontade, a inteligência, a vontade, né? Então, nós somos capazes, sim, em ter um ato sexual por doação ao seu amor, mesmo tu não estando num primeiro momento com vontade, né? A mulher muitas vezes não sente vontade antes, ela vai sentir vontade durante o ato. Era alguma coisa assim no assunto. Sim. Eu sei que uma psicóloga que me seguia, minha conhecida, inclusive, ficou assim, indignadíssima com a minha resposta e veio falar no direct, vou trazer isso para ilustrar agora, porque era justamente nesse sentido, assim, era assim, como assim, em tempos de relacionamento abusivo, você me fala um negócio desse? Você é uma mulher incentivando a violência. Porque isso que tu estás falando, ela falou assim, tá? Porque isso que tu tá falando, fazer sexo sem estar com vontade, é uma violência. Ela trazia assim, é uma violência. E ficou indignadíssima com isso, né? Então, se chega a falar num nível que a gente acaba
nem normalizando, a gente torna banal uma coisa que é séria, um relacionamento abusivo é uma coisa séria. A gente tá falando aí de desrespeito à dignidade, como tu bem falaste, a gente tá falando de violência. Aí tu começa a achar que tudo, então, é relacionamento abusivo. É a geração soft, né? Pelo amor de Deus. Geração soft. E Não aí pode vai... falar nada. Daqui a o pouco não papel pode nem do olhar. feminismo também, né? Exatamente. E aí vem o papel do feminismo muito, porque assim, se criou algo tão para um lado aí, né, no feminismo, caiu para um lado de vitimização tão grande da nossa parte, que qualquer coisa que a gente fizer que seja, entre aspas, contra a nossa vontade, soa como violência. A gente pode falar pro marido que a louça tá mal lavada, que tem que lavar de novo, sei lá. E se mas se o marido fizer isso com a gente, é violência. Né? Tem isso a gente também. pode, Isso é tudo ao contrário, assim. A gente pode insistir que tipo, o outro, eles, né? eles podem sofrer à vontade, né? Isso mostra claramente a revolta, a inveja, né? Da verdade, das protagonistas do feminismo morriam de inveja dos homens, né? O ponto é esse. Né? Enquanto você tem inveja do homem, você, na verdade, então não valoriza ser mulher. Então, esta mulher fica pedindo, perguntando como me sentir mais valorizada. Ora, que tal começar a valorizar as suas qualidades femininas e deixar de querer ser homem? A primeira coisa é parar de matar o seu ser feminino diariamente. Anulando, escondendo as características femininas, né? Que a gente tava falando com a Joline, né? A mulher, ela fica tentando imitar o homem o tempo todo e fica observando o tempo todo o que ele faz. Essa mulher que cria em casa, que quer que o homem mude, ela é chata, ela fica... O homem não pode levantar do sofá, fazer nada, ou sentar de lá, tá vendo? É preguiçoso, tá vendo? Devia ter feito isso. Tá o tempo todo se defendendo. Então, não, na verdade, ela tá o tempo todo atacando. Atacando, ou se defendendo ou atacando. Né? Se ele tá quieto, ela ataca, né? E se ele fala alguma coisa, meu Deus, violência. Abusivo, é abusiva a palavra. Tudo é abusivo. Não, isso é abusivo, né? Aí tem vários termos. Gente, que é isso? Fica sozinha. É simples para resolver com essa mulher assim? Fica sozinha. É porque o homem, ele vai ficando florzinha, né? Diante de uma mulher Carlão. Porque é a disjunção, né? Se a mulher é mulher, quanto mais a mulher é mulher, mais o homem é homem e vice-versa. Mas quanto menos mulher é mulher, menos o homem é homem. Ele vai sendo castrado, enquanto essa mulher vai ficando Carlão, né? O pênis é transferido, né? Virtualmente falando, porém não empiricamente, não naturalmente falando, não estruturalmente falando, a coisa continua lá, o ser, a essência continua lá gritando, latente, para ser aquilo tal qual nasceu. Então entra em conflito aquilo que houve, que tem que ser, com a própria essência. E é o grande motivo dos pânicos, da síndrome de pânico, dessas crises mentais que está tendo como nunca houve antes, né? Desses colapsos mentais que está tendo. Odeia, isso que estás falando aí também dessa complementaridade, né? De como a gente interfere no ser do outro. Isso se dá muito também pelo fato de nós sermos seres relacionais. Então, assim, né? Tu podes pensar, a gente pode, todo mundo que está aqui nessa live agora pode parar para pensar na sua vida e pensar como nós somos diferentes em cada relação, né? Eu sou uma pessoa... Com meu marido, eu sou uma pessoa. Com os meus filhos, eu sou uma pessoa com características muito diferentes. Com a minha mãe, eu tenho características muito diferentes. E por que se dá isso? Porque eu tenho múltiplas identidades? Não. Justamente por nós sermos esse ser em relação, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles se manifestam muito em reflexo dos outros também, né? Então, digamos assim, que talvez numa relação... com a minha mãe, por algum motivo, eu precise mostrar uma força, sei lá, não sei, por algum motivo, uma coisa assim. Com os nossos filhos, uma coisa até eu já uma vez compartilhei isso ali no meu Instagram, assim, eu sou uma pessoa meio impaciente, assim, meio braba às vezes, sabe? E eu sempre tinha um medo, um receio que com os meus filhos eu fosse ser muito assim. Eu fosse ser muito autoritária demais, assim, né? E hoje, na nossa realidade enquanto casa... O Pedro, meu marido, ele tem autoridade com os filhos, assim.
ele tem autoridade, sabe? E vários momentos eu me pego sendo essa mãe doce, assim, sabe? Essa mãe que tá ali mais acolhendo. Essa imagem mesmo que a gente tem de mãe, né? O pai mais autoridade e a mãe mais acolhedora. Sim, sim. Eu não me imaginava tendo, porque eu sou uma pessoa meio autoritária. E é como na natural, nossa né? casa, ele exerce essa função, eu consigo, nessa relação, entende o que eu tô falando? Eu consigo, nessa relação, trazer Ter algo você. dentro de mim que talvez estava ali um pouco escondidinho, mas nessa relação eu consigo trazer. Isso tudo para dizer que realmente as atitudes, os comportamentos um do outro vão dando ênfase para o lado dos nossos que estavam adormecidos, fazem surgir outras coisas. Isso é para dizer que o outro tem culpa das minhas características? Não. É óbvio que não sou sanguínea, Joline. Me perdi agora. Isso é para dizer que o outro tem culpa dos meus defeitos, das minhas características? Não, de jeito nenhum. Mas é para dizer que a gente reflete uma coisa no outro. Sim, sempre. Né? Então, assim, numa relação, por exemplo, um casal vive brigando porque a mulher diz que o marido é grosso e o marido diz que ela é muito chata. Aí eles ficam discutindo por isso. Aí ele fala, mas eu sou grosso porque tu é uma chata. E ela fala, mas eu sou chata porque tu é um grosso. E é isso, é um ciclo, Esse é o ciclo. que não tem fim, entendeu? E a gente porque nunca vai a descobrir relação a causa. Exatamente, as relações são circulares. Então não adianta nas nossas relações a gente ficar procurando o culpado ou ficar apontando o dedo para o outro que ele é o culpado das coisas, né? Porque sempre as nossas ações vão refletir no outro e as ações do outro vão refletir no nosso modo de ser também. E uma coisa vai interferir na outra sempre. Por que isso é tão interessante? Por que isso traz uma esperança gigante? Porque se isso acontece, se há uma mudança em mim, muda essa relação. Muda algo nesse círculo. Se eu tomo um passo para ter alguma atitude diferente nesse ciclo vicioso aí que a gente tá, alguma coisa vai bater diferente ali também. E aí é possível alguma mudança. Às vezes, mudanças até negativas, porque, né, qualquer mudança... Toda transformação gera um borbulhão, gera uma bagunça. Às vezes, Andréia, os relacionamentos têm algum problema, assim, que os dois não gostam e tal, mas às vezes aquilo tem um funcionamento pro casal, entendeu? Às vezes eles funcionam daquela forma, assim. E se tira aquele funcionamento, digamos que eles perdem o chão, assim. Eles não sabem mais como se relacionar sem aquele problema. Mas é aí que eles vão se juntar de novo. Isso. E é aí que existe a chance dele, né? É o fenômeno de muitos casos, assim, né? De que na pobreza a probabilidade do casal estar unido é muito maior do que na riqueza. Se esse casal não está bem estabelecido, as chances, tanto de divórcios, de casamento, de pessoas que ficaram ricas e aí a mulher começou a ter a vida dele, o marido foram se distanciando, um não precisava do outro, um não ajudava o outro, é grande, é muito grande esse índice. Isso é um fenômeno interessante, que tem a ver, porque no limite, assim, se você não tem bem estabelecido o solo de vocês, né? Se você não tem bem claro na sua cabeça a pessoa por quem você se apaixonou e que você fez a promessa na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e se você declarou isso da boca para fora sem prestar atenção no que você está falando, ora, na saúde e na doença, a pessoa só quer tá com um marido quando ele tá de boa, quando ele é feliz, quando ele é legal, quando ele tá suave. Não, gente, amar assim é muito fácil. O que é amar, gente? O que é amar, se parar para pensar? Assim, uma das coisas que caracteriza o amor é justamente um ato de esforço, de abnegação, de entrega, de doação. E quando que precisa de um ato como este? Quando o outro tá grave, tá cruel, tá chato, tá cri-cri. Não quando ele tá bem, de boa, amando, feliz. Uhul. Gente, é só parar para pensar um pouco. Amar é isto. Amar é pegar aquela pessoa que tá precisando e dar amor, né? Então, assim, o casal, quando se junta, eles têm uma tendência hoje de achar assim: eu vou procurar um marido, uma pessoa que vai suprir minhas necessidades, minhas carências, né? Tapar meus buracos afetivos, né? Me preencher. E isso é ridículo. Você tem que, na verdade, vai ser um casamento cri-cri de problema, porque você tem que resolver, na verdade,
com você mesmo, você tem que encontrar a sua essência, você tem que ajustar o seu eixo futuriço, para onde você vai olhar, para onde você vai ir, quem você está sendo até hoje, quem você quer se tornar, quais valores que essa pessoa tem que você quer se tornar, e quais valores que você tem hoje, o que você precisa se ajustar, quais seus valores inegociáveis, você precisa saber essas coisas para ter uma relação. O problema não é o cara, o problema não é seu marido, o problema é você que não se conhece o suficiente, que não te investiga o suficiente e não percebe que você é tão miserável quanto ele, que tudo que você está cobrando dele é o que você não oferece. Você se incomoda tanto porque é algo que você, no limite, gostaria de estar fazendo, ou que você faz às escondidas, sabe? Então, assim, falta vergonha na cara, Lari. Vergonha na cara para olhar para si no espelho, e falta coragem. As pessoas vivem fugindo de si mesmas e se distraindo o tempo todo, e assim vai vivendo a vida. Ah, só hoje eu vou me distrair, amanhã eu vejo isso. É o tal do amanhã eu vejo isso o tempo todo, amanhã eu vejo isso, amanhã eu resolvo isso. E passa e vive uma vida assim, 5, 10, 15, 20 anos vivendo assim. 30 anos vivendo assim. Sabe? Então, olha para si que a coisa se resolve. Simples. Olha para si e fala: o que eu posso fazer para esse troço aqui melhorar? O que eu posso fazer para esse negócio aqui melhorar? Ele tá nervoso, tá bravo? Respira, mulher. Respira, fala: peraí, ele é meu marido, eu que escolhi, ele não obrigou eu a estar aqui. Eu escolhi casar com ele. Começa assim: peraí, se eu escolhi é porque algo de bom ele tem. Tem que ter sempre firme na sua cabeça, claro, por que você escolheu esse homem que você que escolheu e os motivos que fez você escolher ele. Resgatar, ter sempre claro na mente o homem que você se apaixonou. O homem que você enxerga nele. Mas ele mudou, ele não é mais aquele homem que eu namorei. Ele é você... agora um monstro. E você é igual? Você tá igual? Tá igualzinha? Conta mais sobre isso. E assim, é possível que assim, ele mudou muito, mas é possível uma pessoa não ter qualidades, né? Não é possível. Todo mundo. Isso é fugir. Então é olhar com outros olhos mesmo. Não, isso é fugir. Né? É fugir, exatamente. É fugir o tempo todo de si mesmo. É rotular o seu próprio marido, né? Só com coisas ruins. Justamente isso, pra te não olhar, né? Para as outras coisas. Amor, pega meu relógio, por favor. Ninguém disse que é fácil, Lari. Ninguém tá dizendo que é fácil. Eu não tô dizendo que é fácil. Não, ninguém disse que é fácil. Se fosse fácil, ia ser sem graça. A verdade é essa. O ser humano não gosta de coisa fácil. Né? A gente sonha com isso, a gente idolatra isso, a gente sonha com isso, porque isso não é alcançável. Tá? E é isso, tem que ser assim mesmo. A vida humana tem que ser assim mesmo. Tem que buscar algo que não é alcançável, mas esse algo, até você encontrar esse algo certo, que é o amor, na sua potência máxima, que é inalcançável para o ser humano, né? Não vira santo, enfim, né? É buscar no lugar certo. Então, essas pessoas, elas ficam inventando coisas para alcançar. Eu quero o homem ideal. Agora eu quero isso, agora eu quero comprar aquilo, agora eu quero ter aquele corpo, sabe? Até que ela entende que, não, peraí, o que eu tenho que buscar é o amor verdadeiro. Que é amar? Onde está isso? O que é isso exatamente? Como faz isso, né? Então, ajustar esse vetor é uma outra alavanca que faz essa mudança acontecer. Tem várias alavancas, né, Lari? A verdade é essa. Tem várias alavancas que dá para a relação mudar, né? Então, sempre partindo da pessoa. Mas pode partir de várias situações. Pode partir do comportamento, como você levantou. Pode ser extrínseco, né? E o amor, no final das contas, é extrínseco, começa fora. As pessoas ficam achando que não, primeiro tem que brotar um sentimento, é só sentimento, né? Vamos brotar um sentimento em mim, aquela vontade de ajudar ele, aí eu vou. Enquanto não brotar essa vontade em mim, eu não vou. Mas não vai nunca. Porque é extrínseco. O amor, ele opera, ele realiza, ele aparece nos seus olhos quando você faz algo. Então, começa pelo simples. Aí entra outro ponto, que a mulher, principalmente, ela complica. Porque como a gente tem a tendência de ensimesmar-se, nosso mundo é interior e infinito, nosso mundo interior ele é infinito de possibilidades, a gente
vê tudo, a gente vê todas as possibilidades do mundo possível, né? A gente consegue enxergar nuances de sapato que o homem jamais enxergaria. A gente tem infinitas possibilidades interiores que a gente precisa administrar e precisa da ajuda do homem para administrar, porque a gente sozinha não consegue. Então, nesse infinito, a gente começa a desejar coisas impossíveis e achar que precisa fazer coisas mirabolantes para a coisa mudar. Quando, na verdade, é um ato simples. Tipo, só por 3 semanas, 2 semanas, só por uma semana, vai. Quem tá com esses problemas aí? Só por uma semana, lembra de alguma coisa que seu marido gosta, que ele ia ficar feliz, e começa a fazer só isso todo dia. Que seja pegar o paninho e passar no retrovisor do carro, que você sempre põe o dedo lá e suja de batom. Seja preparar um jantar simples, que ele gosta muito, que há anos, porque ele mudou, há anos talvez você não faz, não recebe ele bem. Seja abrir um sorriso quando ele chega, independente se você está com vontade ou não. Independente se ele merece ou não. Decida isso. Hoje, por exemplo, por essa semana, toda vez que ele chegar, eu vou abrir um sorriso e dar um beijo gostoso e um abraço. Não importa se eu tô com vontade ou não. Sabe o que vai acontecer, Lari? A mulher que decide isso de dia, de manhã, quando ela acorda, ela decide isso e ela tá firme nisso, ela vai encontrar meios de conseguir fazer isso bem. Ela não vai ficar o dia inteiro alimentando as dorzinhas, alimentando as coisas que ele não faz, que ela gostaria que ele fizesse. Ela vai alimentar, matutar durante o dia. Meu Deus, como é que eu posso fazer para receber ele bem e ter vontade? Vai ser a preocupação dela do dia. Olha que maravilha. Como que eu faço? Eu tô odiando, eu tô com raiva dele. Eu quero que ele exploda. Como é que eu vou conseguir abrir um sorriso para ele? Não, eu tenho que arrumar um jeito, porque eu decidi que eu vou fazer isso hoje. Eu me comprometi. Eu prometi para mim. Então, eu vou dar um jeito. A mente dela vai começar a trabalhar a favor disso. Ela vai começar a procurar. Peraí, lembrar das qualidades dele. Aí ela começa a lembrar das qualidades dele. Ela vai achar meios, procurando as qualidades, lembrando de como ele era, vendo fotos da época do namoro, cartas. Vai fazer coisas que, quando ela vê, ela já tá sorrindo o dia inteiro, assim, doida para ele chegar logo, para ela receber. Ô, Andréia, e deixa eu falar um negócio aqui. Que assim, eu acho que tem uma confusão muito grande nisso, né? Quando a gente pensa nessas coisas, porque a gente acha que é um se obrigar a fazer algo, né? E não, a Stephanie não sai, não. Fica, se possível, fica. Que eu quero falar pra ti quem Stephanie tá causando? Eu não consigo ler. Eu vou ler pra ti, então. Ela falou assim: gente, cada absurdo vocês estão Seja falando. escrava do seu marido, fale logo isso. Misericórdia. Seja escrava do seu marido, falem logo isso. Ela falou assim. Stephanie. E assim, você tem marido? É a confusão que se faz mesmo, né, Andréia? É a confusão que se faz mesmo entre desejo e vontade, em primeiro lugar. Então, a gente foi criado, a gente foi construído na gente uma ideia de que a gente, aquilo que tu falou antes, né? A gente tem que fazer o que a gente está sentindo lá no coração, a gente tem que seguir o coração, a gente tem que fazer. Só que, gente, se a gente faz isso, a gente vira animais. Imagina se todo mundo ficar só fazendo o que está sentindo. Imagina, não, a Stephanie só faz que o que ela tem vontade. A Stephanie só faz o que ela tem vontade, Lari. Ela vive na Alice no País das Maravilhas, sabe? Só faz o que ela tem vontade. Ideia, e é isso que eu queria falar, assim, porque a gente usa coloquialmente no dia a dia o termo vontade, né? Mas a gente está falando muito mais de desejo, de sentimento, porque vontade mesmo, ela é um aspecto da nossa psique, né? A gente tem a inteligência, a gente tem a vontade, e a vontade é a gente escolher o bem. É a gente escolher a coisa certa. Não é a gente fazer o que dá na telha. Imagina você tocou num ponto importante, Lari. A questão aí é educar a vontade. Exatamente, é fortalecer a vontade, é educar a vontade, é escolher com a cabeça, gente. Meu Deus, eu vou tacar meu filho da janela toda vez que eu tiver com vontade de ir, sabe? Eu vou sempre fazer o que eu tô com vontade. E aí ela falou de ser escrava do seu marido, né? Mas, meu Deus, o que é ser escravo? Ser escravo é tu fazer tudo o que o outro quer. Isso é jargão. Lari, isso nem tem resposta, porque isso é um jargão que ela tá repetindo aí, que ela ouviu por aí. Só que para esclarecer, ideia, que assim, o que tu estavas falando é justamente o inverso disso. É fazer algo que tu estás fortalecendo a tua vontade, mas o que tu vai receber o que vai ter de reflexo, de resultado nessa relação? É amor.
Tu tá alimentando uma relação que vai transformar em amor, que vai ter uma É, troca. é. Tu não vai ser maltratada, não é pra te ser maltratada nessa relação. Agradar o outro, amar o outro é ser escravo. O que a gente está falando, resumindo? Quando você abre um sorriso para alguém, você está amando alguém, você está recebendo alguém bem. Isso é ser escrava? É como você ficaria se o outro fizesse isso por ti, né? Porque é muito fácil a gente se colocar nessa posição porque a gente não tem empatia mesmo, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Além de que isso é um jargão ridículo, né? Porque se você falar de escravidão, não é bem assim como essa pessoa tá falando, né? Se você for bem adentro, né, do significado de escravidão, né? É uma servidão e que não implica necessariamente a maus tratos, né? Não necessariamente é isso, né? Porque Sara mesmo, né, de Abraão e tudo mais, tinha suas servas que eram nada mais do que escravas, trabalhavam de graça e era da família, né? Era da família. Elas tanto eram da família que eram dadas aos maridos quando elas eram estéreis, eram dadas para terem filhos, né? Então, assim, é um jargão ridículo que a pessoa não tem o que falar, não tem o que replicar, então ela repete aí o que tem ouvido por aí igual um papagaio. Infelizmente, porque a gente está falando de amor. A gente está falando de amor, o que é amar, né? Exatamente. E eu entendo o que causa, assim, sabe? Porque realmente a gente tá tão acostumado a ver a olhar para o relacionamento, para o amor dessa outra forma, que assusta quando a gente pensa no amor como doação. Assusta, né? Mas a gente pode facilmente comparar até com a maternidade, até com o nosso amor pelos nossos filhos. Facilmente. São amores diferentes? São amores diferentes, mas é amor. E, gente, isso é um exercício para fazer, assim, sabe? O que é amar o teu filho? É acordar de madrugada, mesmo estando com sono. É dar de mamar e é tratá-lo bem, mesmo estando com raiva, né? É estar sentindo dor no peito, mas tu tá lá amamentando mesmo assim. É uma extrema doação. Isso nos dá um sinal, nos dá uma amostra do que é o amor. Por mais que, obviamente, tu não vai amar o teu marido da mesma forma que tu ama os teus filhos, isso nos dá um sinal do que é o amor. Né? Não, o amor mais com o importante não pode ser tão diferente assim, tão oposto assim. Lari, o mais importante aí que você levantou é a vocação da mulher. Você levantou a vocação da mulher. Qual é a vocação da mulher? É ser maternal. Exatamente. É o senso materno no mundo, que consola o mundo, que alivia o peso do mundo, né? É ser maternal, é o sentido maternal. Então é um exercício ótimo, que eu sempre passo esse também, porque se você está com problemas de referência do que é amor, observe uma mãe com um filho, tá? Observe uma mãe com filho. Veja, não observe um homem com o filho, não um pai com o filho. Observe uma mãe com o filho, que é bem diferente também a relação. É uma relação diferente, assim como a relação de amizade de mulher com mulher, homem com homem, mulher com homem, são diferentes também. Então, observa, porque aquele ato da mãe, aquele ato maternal é o ato feminino, puramente feminino. A mulher deve ter aquela disposição diante do mundo, diante das pessoas que precisam dela, seja o marido, seja o filho, seja a avó, avô, seja a comunidade, seja o seu público, no seu trabalho. A pretensão máxima da mulher é esta de vocacional, é ser maternal. O que é um ser maternal? É um ser que recebe, que acolhe, que abriga, que cuida, que ama. Né? E quem? Os corações aquebrantados, as almas que estão precisando de ajuda. E o seu marido nada mais é no limite do que uma pessoa que precisa desse seu amor, porque ele é mundano, mais terreno. O homem, ele é animal. Ele é muito mais animal, ele foi feito do pó, gente. Resgata a simbologia, ele é feito do pó. A mulher, ela é feita de uma mistura de osso, de carne, de sangue do próprio homem. É uma mistura, vem de um local diferente. A gente é uma gosma, uma mistura aí que é difícil de entender, né? A mulher nunca se entende, nunca vai se entender. O mistério feminino não se entende, se recebe, sabe? A mulher dá esse sentido maternal que ela tem e as pessoas magicamente se sentem acolhidas, se sentem amadas, se sentem calmas, leves, né? Seja o marido, seja o filho, seja um amigo, seja a comunidade. De alguma forma, a mulher oferece isso.
O homem, ele já é pelo corpo em si. Se você olha o homem, não só a origem simbólica, ora veio do pó, da terra, do barro, não só da origem, mas se você observar a corporeidade feminina e masculina, a qual foi feita. A mulher tem curvas, tem a pele mais lisa, delicada, mais suave, traços finos, voz mais fina, né? Ela tem tudo. Qual é a pretensão máxima da mulher? É a beleza. A mulher, ela não precisa ser bonita, mas ela tem que buscar a beleza diariamente, constantemente. Senão ela já está matando parte do seu ser feminino. Ela precisa buscar ser bela. Buscar ser bela. Porque assim que a mulher nasceu, o homem se hipnotizou pela beleza dela. A beleza, a mulher trouxe a beleza para o mundo quadrado, bruto. Entende? O homem, ele já, se olha o corpo dele, ele é másculo. Ele é quadrado, duro, com pelos, pele mais grossa. Foi feita para batalha, foi feito para levantar construções, sociedades, ciência, filosofia, política. É o domínio do mundo, do homem. Entende? Então, aí você já vê, olha, se a mulher já nasce superior neste sentido, mais vertical, nessa régua mais acima. Ora, o homem precisa da mulher, mas a mulher também precisa do homem, não se engane. Igualmente. Por quê? Porque nós não somos anjos, nós somos carne e osso, humanos, terra, matéria. Matéria qual o homem domina, manipula muito melhor que a gente. O homem tem a noção espacial, de caça, de tudo, de domínio, de poder. Ele é o sol, né? Simbolicamente, o homem é o sol que brilha, tudo que está exposto aparece. O homem não sabe esconder nada, é que nem o sol. Aparece, é muito fácil perceber o homem. Nos atos dele você percebe o que ele está faltando nele. É que a mulher, como ela enxerga na subjetividade, ela ignora. Ela vê os sintomas, que o homem não tá legal, que ele vai explodir, e ela ignora. Ah, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Aí ele explode, ela fica chorando pelos cantos, que ele é violento, que ele é bruto, que é cruel. A mulher percebeu isso antes. A mulher que for bem sincera aqui, ela sabe que ele ia explodir. Ou ela tá muito cega. Se a mulher não percebe, é que ela já se desconectou do seu marido completamente. Ela vive em outro planeta, dentro da mesma casa, sabe? Porque a mulher, ela cata o que está no meio, aquilo, o ato que aconteceu e o ato que está para acontecer. Esse meio, ela capta, ela antecipa, ela tem essa característica de absorver o subjetivo, o que está por vir, né? Então, a mulher, que ela tem que estar muito desconectada mesmo da essência dela e do casamento para ela não perceber. Sabe? Então é igualmente precisa. Vai cair. Então é isso. Termina. Então, assim, é igualmente um precisa do outro, porque o empoderamento fica colocando a mulher no topo e o homem lá embaixo, né? No chinelo, para se sentir melhor. E já o feminismo não. O feminismo coloca o homem lá no topo e a mulher no chinelo, então a mulher tem que ser igual ao homem, né? Então são dois movimentos que não aferem com a verdade, não estão de acordo com a verdade. A verdade é que os dois têm dignidade humana iguais, a importância igual para o cosmos, para o mundo, para tudo acontecer. E é esta da mulher de trazer leveza para o homem, de apresentá-lo ao mundo mais espiritual, ao mundo mais sereno, ao mundo das emoções. A mulher apresenta para ele mesmo, a si mesmo. A mulher vai mostrando o que acontece dentro dele quando ele vai ganhando virtudes. Olha, estou adquirindo forças interiores. A mulher vai apresentando isso para ele. Já o homem, ele é a régua de aferição da mulher. Ele pode, ele controla, ele dá o limite que ela não tem. Né? Que a mulher vai saracoteando, sai à noite, não tem limite. Aí o homem fala, chega, aqui não. Ele é o limite. E este limite faz a mulher se sentir segura e protegida. Né? Porque não tem nada mais inseguro do que uma mulher sozinha. Então, esse limite faz a mulher se sentir segura. E porque ele vai desbravar o mundo, vai guerrear. Hoje a guerra é dentro das empresas, infelizmente, nesse sentido de que o homem fica lá, né? Mas não deixa de ser um mundo agressivo, duro, onde um quer engolir o outro
e que a mulher fica viajando em casa achando que ele só trabalha, não está fazendo nada lá, que é só sentar no escritório, não fazer nada, e chega em casa, ele quer descansar daquele mundo cruel, duro, que ele enfrentou, e ele recebe o que em casa? Uma megera, uma uva passa, seca, com a cara amarrada, exigindo E quando coisa. a gente faz esses esforços que tu falou, talvez caia agora, mas de se abrir para o outro, de fazer mesmo sentar com vontade, né, sorrir, etc, para tu fazer o que tem que fazer, na verdade a gente está trilhando aí um caminho de amadurecimento. Né? Faz o E que você tem que fazer. E quando a gente olha para as camadas da personalidade que a gente fala tanto, né? É justamente sair dessa quarta camada, que é tudo para mim, que é tudo autorreferente, que é tudo para eu me sentir amado, para eu ser validada, para eu me sentir bem, para eu sentir o gozinho, né? A coisinha boa aqui. E eu me olhar então para o outro, é eu ser útil para o outro, é eu fazer o meu dever. Né? Tudo isso realmente é um passo no amadurecimento. A gente está falando aí de uma melhora de relacionamento, mas na verdade é o próprio caminho do amadurecimento. Tudo que a gente falou aí do contrário é sinal de imaturidade, não é só, sei lá, egoísmo. É sinal de imaturidade, gente. É tão libertador olhar dessa forma, porque quando a gente se dá conta que, na verdade, nós somos imaturos e que o que a gente precisa é amadurecer, o mundo se abre de possibilidades, assim, né? Sim. A gente começa a entender realmente o que a gente pode fazer aí para melhorar a nossa vida mesmo. É só cumprir o dever. Faz o que você tem que fazer. Exatamente. Não reclama, sabe? Faz o que você tem que fazer e pronto. Experimenta, não custa. Experimenta. Fala, ó, a sua forma tá funcionando? Se tivesse funcionando, você não estaria procurando a Lara, não estaria procurando eu, estaria tudo bem. Entendeu? Então, se está procurando, é porque não está funcionando. Se não está funcionando, tenta diferente, né? Vai ficar repetindo. Tenta diferente, experimenta. Não custa. Ora, experimenta e vê no que dá. Experimenta sorrir mais. Vê, né? Não, Ed? Diva linda, muito obrigada por esse papo gostoso aqui contigo. Obrigada a você, meu amor, pela oportunidade de me receber aqui, viu? Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui todo esse tempo. Obrigada a todos. Stephanie está falando aqui. Obrigada, Stephanie. A gente também Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Cada um tem o seu tempo, cada um absorve do seu jeito e tá tudo bem. Exatamente. Tudo lindo. Exatamente. Tá bom? Gente, brigadão para todo mundo. Um beijo, divulguem a live se vocês gostaram para outras pessoas. Vou deixar salva sim, tá? Perguntaram ali, vou deixar salva no meu perfil por 24 horas. Podem assistir, depois eu vou colocar no YouTube também. Tá? Então, um beijo para todo mundo. Legal. Boa noite, bom descanso. Vou lá que boa noite, gente. Um beijo apaixonante. Bonitinho. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Deia. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Tchau.